algum momento da história, um ser humano fez a primeira pergunta. Não sabemos quando, não sabemos onde, mas sabemos que naquele instante algo mudou para sempre. Uma centelha foi acesa, e essa centelha iluminou o mundo, mas também revelou algo que talvez fosse melhor continuar no escuro. Porque pensar em um preço, e esse preço mais alto que a maioria das pessoas está disposta a admitir. Fique até o final, porque eu vou te mostrar hoje não é uma teoria filosófica distante. É sobre você, sobre a sua mente, sobre o motivo pelo qual quanto mais você pensa, mais sente algo estar errado. A autoconsciência é considerada quase universalmente uma coisa boa. E é, em muitos aspectos, graças a ela, que podemos nos enxergar no mundo. Podemos lembrar do passado, imaginar o futuro, criar planos. Mudar a direção, podemos nos perguntar que somos e tentar responder. Essa capacidade nos separou de outros animais, nos fez construir civilizações, curar doenças, chegar à lua. Mas tem um lado nessa história, é esse lado que vai te incomodar. Justamente porque somos conscientes, também somos capazes de perceber os nossos limites com uma clareza brutal. Sabemos quem somos pequenos, sabemos que somos ignorantes, sabemos que vamos morrer e não conseguimos fazer nada de verdade em relação a nenhum disso. Pense comigo por um segundo. Você tem uma capacidade de imaginar o infinito, mas não consegue entendê-lo de verdade. Você consegue projetar o futuro, mas não pode controlá-lo. Você pode questionar o sentido da sua existência, mas não tem acesso a uma resposta definitiva. É como se alguém te convidasse para assistir um espetáculo, mas na hora H, em vez de te colocar no palco, te jogasse na plateia, sem poder escolher, sem roteiro, só com os olhos abertos. Enquanto mais aberto, mais olhos, mais difícil é ignorar o que está na sua tela. Os antropólogos cultural Ernest Beck descreveu essa condição de um jeito que ficou na minha cabeça desde a primeira vez que eu li. Ele diz que o ser humano é uma criatura, um nome, uma história, uma mente capaz de especular sobre átomos de infinito, e ao mesmo tempo e de matéria e de carne. É um corpo que um dia vai parar, e essa tensão entre a grandeza que imaginamos e a fragilidade que somos é o núcleo do nosso sofrimento. Não é fraqueza, não é pessimismo, é a condição humana. Aqui está o detalhe que mais impressiona nisso tudo. Esse problema não é novo. Os filósofos gregos já sentiam isso. Os grandes escritores medievais também. Mas algo mudou nos últimos séculos, especialmente nas últimas décadas, que tornou esse peso muito mais difícil de carregar. Com o avanço da tecnologia, nunca fomos tão conscientes de nós mesmos e do mundo ao nosso redor. Nunca tivemos acesso a tanta informação sobre o funcionamento do universo, sobre os limites do conhecimento humano, sobre as incertezas que nos cercam, e ao mesmo tempo nunca fomos tão pressionados a ter respostas, a ter controle e entender tudo. A civilização ocidental fez uma aposta. Ele escolheu a razão, a ordem e a certeza como suas armas contra o caos do universo. E essa aposta produziu coisas extraordinárias, mas também produziu algo que raramente é discutido abertamente. A sensação de que mais sabemos, menos sentido faz. O escritor H.P. Lovecraft escreveu uma frase há quase 100 anos que soa hoje como uma profecia. Ele disse que a coisa mais misericordiosa do mundo é a capacidade da mente humana de correlacionar tudo ao seu conteúdo. O que vivemos numa ilha tranquila de ignorância, cercado por mares negros infinitos, e que um dia, quando todo esse conhecimento fragmentado for reunido, lhe abrirá visitas tão aterrorizantes da realidade que enlouquecerão diante delas, ou fugiremos para a segurança de uma nova idade das trevas. Esse dia que Lovecraft imagina no futuro pode muito bem ser agora, porque ao mesmo tempo que a ciência nos deu mais poder do que qualquer geração anterior já teve, ela também nos tirou algo, tirou as narrativas que organizavam o mundo, tirou as certezas que davam sentido ao sofrimento, tirou o mito, as tradições, os rituais, substituindo por dados, mas sim a mesma capacidade de escolher do ser humano. O resultado é uma geração que sabe mais do que nunca e sente mais perdida do que nunca. Mas aqui onde a conversa muda de direção, porque estou dizendo não é que a consciência é um erro, não que seria melhor ser menos consciente, menos questionador, menos humano. É o oposto. A consciência é exatamente a mesma coisa que causa o sofrimento. Também é a única saída para ele. Pense em seguinte: o animal não sofre com a ideia da morte, não passa noites, em claro, questionando o sentido da vida, mas também não experimenta a beleza de verdade, não ama a profundidade, não cria arte, não ciência, filosofia, não sente o peso de existir, mas também não sente o peso de estar vivo. Nós sentimos dois lados, e justamente porque sentimos dois lados, podemos fazer algo que nenhuma outra criatura conhecida no universo consegue fazer. Podemos transformar o sofrimento em significado. Não estou falando de positividade vazia, não é sobre fingir que tudo está bem quando não está. Estou falando de algo mais profundo, a capacidade única que temos de olhar para a dor da incerteza
incerteza, da finitude, da ignorância e encontrar nela algo que vale a pena através da arte, da curiosidade, da conexão com outros seres que passam pelo mesmo paradoxo que nós. Porque quando você se aproxima de algo de verdade, quando sente que outra consciência entende algo extraordinário acontece. O peso fica menor, não some, mas fica menor. E essa capacidade de aproximação, de empatia, de criação de significado compartilhado, ela só existe porque somos consciência, porque sabemos que sofremos e porque sabemos disso. Podemos escolher como responder. É aqui que está o paradoxo terrível. A nossa consciência causa o nosso sofrimento, mas é também pela nossa consciência que o sofrimento pode ser transformado em algo que vale a pena. Não é um problema que se resolve, não é tensão que se habita. Você não vai encontrar uma resposta definitiva para o sentido da vida no fim desse vídeo. E não tem essa resposta. Ninguém tem. Mas algo que talvez seja mais valioso do que a resposta é a capacidade de continuar fazendo a pergunta, sem ser destruído no processo. Deixe eu te mostrar o que isso significa na prática. A maioria das pessoas, quando enfrentam incerteza profunda da existência, faz uma ou duas coisas. Ou mergulha mais no fundo demais, ou perde sua angústia paralisante, ou foge para a superfície e enche a vida de distrações para nunca ter que enfrentar essas questões de verdade. Mas existe um terceiro caminho. É o caminho que aprende a viver com uma pergunta, de que desenvolveu uma relação madura com a incerteza. Não é negado, não é sendo consumido, mas integrado. Essa interação que filósofos e artistas e pensadores ao longo da história tentaram construir, cada um do seu jeito e com recursos do seu tempo. Sócrates já dizia que a vida sem exame não vale a pena ser vivida, mas uma vida que só examina sem nunca viver também é uma armadilha. Albert Camus, que talvez tenha sido um filósofo que mais encarou o absurdo da existência de frente, chegou a uma conclusão que parece simples, mas é profunda. Precisamos imaginar o Sísifo feliz. Sísifo é um condenado para sempre empurrar uma pedra morro acima só para vê-lo rolar de volta e recomeçar, mesmo assim feliz, não porque a tarefa faz sentido, mas porque ele encontrou sentido no próprio esforço. Isso tem a ver com você? Tudo. Porque a sua vida e a minha vida, em muitos aspectos, tem essa estrutura. Trabalho, construímos, perdemos, recomeçamos, ambos somos abandonados ou abandonamos, ou tentamos entender e chegamos a novas perguntas rodando essa pedra todos os dias. Então não é a pedra, vai chegar ao topo e ficar lá para sempre. A questão é o que você faz com o caminho. E agora daqui a pouco vou te mostrar algo que talvez seja a parte mais perturbadora de tudo isso. Porque até aqui falamos sobre peso da consciência em um ângulo mais filosófico, mas tem uma dimensão desse problema, que a ciência moderna trouxe à tona, que o mundo completamente da forma como entendemos quem somos. A pergunta é essa: se a consciência causa tanto sofrimento, por que ela existe? É mais do que isso, existe mesmo? Aqui a coisa fica estranha. A neurociência moderna começou a se levantar dúvidas sérias sobre a natureza da consciência. Não estamos contestando o que você pensa ou sente. Essa contestação é algo mais fundamental. A ideia é que existe um você central estável que está por trás de tudo isso. Quando você olha para dentro de si mesmo e tenta encontrar esse eu, esse observador permanente que está assistindo a sua vida, o que você realmente encontra? Pensamentos, emoções, sensações, memórias, tudo em fluxo constante. Mas o propósito observador, esse nunca aparece diretamente. O filósofo escocês David Hume chegou a esse ponto com uma honestidade brutal, séculos atrás. Ele diz que quando praticamos introspecção honesta, não encontramos um eu permanente, encontramos apenas processo acontecendo, pensamentos surgindo e desaparecendo, emoções fluindo, mas nunca em um pensador fixo por trás deles. É como tentar olhar para os próprios olhos. Você sempre enxerga através deles, nunca consegue os ver diretamente. E a tradição budista chegou a uma conclusão muito similar a milênios antes da neurociência. A consciência de anatta, ou não eu, propôs exatamente isso, que aquilo que chamamos de eu é mais um processo do que uma coisa. Um rio não é uma pedra, um rio tem um nome, tem uma localização, mas algo que estava lá há pouco já foi embora. O que faz o rio ser mesmo rio? Isso pode parecer perturbador e de certa forma é, mas pense nas implicações. Se um eu mais flexível do que o pensamento, então o sofrimento que esse eu carrega também é mais flexível. A história que você conta sobre isso mesmo, sou assim, nunca consigo, sempre fui dessa forma. Essas histórias não são fatos gravados na pedra, são narrativas e narrativas podem ser reescritas, não de uma forma ingênua, não fingindo que o passado não aconteceu e que a dor não é real, mas reconhecendo que um eu que sofreu também é eu que pode aprender, mudar e se reorganizar. Aqui chegamos a um ponto central de tudo que estamos discutindo hoje, autoconsciência, paradoxal, porque ela contém os dois lados ao mesmo tempo. O sofrimento é a saída do sofrimento, a prisão é a chave, o peso é a asa. Somos a única criatura que sabe que vai morrer, isso nos aterroriza, mas também somos a única criatura que pode decidir o que fazer com esse terror, que pode transformá-lo em arte e amor, e
e legado e sabedoria. Somos a única espécie que questiona o sentido da própria existência. Isso pode nos paralisar, mas também pode nos mover em direção que nenhuma outra forma de vida é capaz de alcançar. Então, o que fazer com tudo isso? Não estou propondo uma solução simples. Desconfie de qualquer pessoa que esteja vendo uma solução simples para a pergunta dessa profundidade, mas algumas orientações que ao longo da história mostram ser mais úteis que a maioria. A primeira é cultivar curiosidade sem expectativa, ter certeza do objetivo, não chegar a uma resposta final e aprender a viver bem com a pergunta. Pessoas que desenvolvem essa postura, cientistas, filósofos, artistas, geralmente relatam uma qualidade de vida interior muito mais rica do que pessoas que insistem na certeza rígida. A segunda é de criar conexões reais, a consciência compartilhada, saber quando outro ser está passando pelo mesmo paradoxo que você. Talvez a forma mais poderosa é de tornar o peso da existência suportável. Não é uma ilusão de conexão, como que as redes sociais frequentemente produzem, mas a presença genuína. A terceira é encontrar uma forma de expressar, seja escrevendo, criando, conversando, construindo a capacidade de transformar experiências internas em algo externo. Uma das funções mais terapêuticas da consciência não é acidente que as culturas humanas sempre produziram arte diante do sofrimento. E a quarta, talvez a mais contraditiva de todas, é aceitar que você nunca vai resolver isso de vez. O paradoxo da autoconsciência não vai desaparecer. A tensão entre o que somos e a capacidade de imaginar o que somos, a capacidade de alcançar, não vai resolver algum ponto no futuro quando você finalmente entender tudo. Essa tensão é a condição, não é problema. Enquanto você parar de lutar contra ela, quando parar de esperar que ela acabe para começar a viver, algo muda. E a vida não fica mais fácil necessariamente, mas fica mais honesta. E honesta é mais profunda do que mais fácil. Uma frase que o escritor enarce-americano David Foster Wallace usou numa aula que se tornou famosa. Ele disse que o valor de uma educação não é aprender a pensar, mas aprender a ter algum controle sobre como é que você pensa. Em particular, aprender a escolher merece atenção, porque a consciência em direção é causa, mas consciência com intenção é poder. Você não escolheu ser consciente, ninguém escolhe, mas você pode, em alguma medida, escolher o que fazer com essa consciência, para onde, ponto. Não o que investir que toma como digna de sua atenção. Chegando ao fim desse vídeo, quero que deixar a última ideia. Você é literalmente uma parte do universo que acordou e começou a se perguntar sobre si mesmo. Pense na estranheza disso. O cosmos existe há milhões de anos, a galáxia formaram, colapsaram, estrelas explodiram, criaram elementos que compõem seu corpo. De toda essa matéria surgiu algo capaz de olhar para trás e se perguntar por quê. Isso não é pouca coisa, isso é tudo. O peso de pensar é real, a dor da autoconsciência é real, mas a capacidade de estar aqui e questionar sentidos buscando essa capacidade é extraordinária. Ela é sua e use bem. Se esse conteúdo tocou de alguma forma, curta o vídeo. Parece simples, mas faz a diferença enorme para mais pessoas que precisam dessa reflexão possam encontrá-la. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Toda semana trago vídeos como esse. Filosofia, existência, psicologia e profundidade. Coisas que a maioria dos lugares não para de discutir com serenidade. Não para discutir com serenidade. E nos comentários quero saber qual parte dessa conversa te incomodou mais. Qual ficou dentro de você depois que a tela apaga. Até o próximo vídeo. O paradoxo continua e isso é curiosamente uma boa notícia.